Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Os brasileiros acordaram nesta sexta-feira com a notícia de que a Polícia Federal estava na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e na sede do partido dele, o PL, em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que Bolsonaro usará daqui para frente, a partir de hoje, tornozeleira eletrônica até segunda ordem. Está proibido de acessar as redes sociais, passa a ser obrigado a respeitar toque de recolher noturno e também impedido de manter contato com diplomatas estrangeiros e outros réus investigados. A medida que enquadrou Bolsonaro foi chancelada pela turma do Supremo Tribunal Federal e realizou sessão extraordinária na parte da tarde de hoje. Assunto que você vai ter aqui a análise e o comentário de Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Ainda sobre essa investigação, a Polícia Federal apreendeu cerca de $14 mil e R$8 mil em dinheiro vivo na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. A quantia encontrada durante a operação de busca e apreensão levanta questionamentos, visto que Bolsonaro não declarou a posse de dinheiro em espécie em nenhuma das eleições que disputou. A descoberta ocorre em meio a investigações que envolvem o ex-presidente. E detalhe, antes da operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, é do PL de São Paulo, deputado licenciado, ironizou Alexandre de Moraes e o governo brasileiro. Em transmissão, afirmou ser mais fácil um porta-aviões dos Estados Unidos chegar ao Lago Paranoá do que a comitiva nacional ser recebida por aliados de Donald Trump. A gravação veio a público antes das restrições impostas ao ex-presidente nesta sexta-feira. A cobertura completa nesta edição. Vamos saber o que os nossos repórteres acompanharam para hoje. São outros temas, mas temos aqui já a lista deles. Júlia Cabreiro. Helicóptero interrompe o trânsito da Avenida Brasil durante resgate de órgãos para transplante. Carlos Júnior. Chefe do tráfico do Pará é preso durante operação policial no Morro do Falé. Luiz Silva. Doença misteriosa causa morte de animais e interdita Bioparque do Rio. Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. O Brasil acaba a semana imerso numa tremenda geleia geral. Maurício Bastos, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende, ouvintes do Jornal da Tupi. A informação que eu trago é inusitada, mas ela revela uma mudança positiva de hábitos na nossa sociedade. Uma pesquisa do Instituto Fecomércio do Rio de Janeiro mostra que 92% da população fecha uma torneira na hora de escovar os dentes ou de lavar a louça para economizar água. Pessoas mais conscientes, Sidney, daqui a pouco os detalhes. Eu aproveito, Maurício, e já lanço a pesquisa aqui um pouco em cima dessa sua reflexão aí. Família Tupi, nós queremos saber, é pesquisa do dia, que tipo de ações você faz no seu dia a dia, pensando na conservação do meio ambiente, pensando na sustentabilidade. Você dá a sua contribuição para o planeta? 980-18-8880 é nosso número, 980-18-8880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. Renata Victor, previsão do tempo, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Para esta noite a previsão é de céu com algumas nuvens, mas não chove. No final de semana, os dias serão com o sol aparecendo entre nuvens e os ventos serão de fracos a moderados. No município do Rio de Janeiro, a temperatura mínima será de 13 graus. A máxima pode chegar aos 25 graus no sábado e 27 graus no domingo. Sextou, muito obrigado por sua audiência. Estaremos juntos de segunda a sexta-feira, logo após a Ave Maria. Boa noite para você que está nos escutando pelo Dial 96.5 FM, Tupi! Pelo site tupi.fm, pelo aplicativo Super Rádio Tupi, pelo YouTube. Você que está em casa, no trabalho, na rua, no transporte público ou no carro, que o seu trajeto seja seguro e com muita informação. Boa noite, família Tupi.
está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de Rede Economia! Você aceita a economia? Aceito, senhor! Tô aqui pra economizar! Promoções de sexta a domingo. Arroz tio lingote R$19,95. Feijão Nutricaldo R$3,49. Calabresa Seara R$18,98. Linguiça Perdigão R$15,98. Alcatra R$34,90. Filé de frango Rivelli R$17,98. Batata Prime Fries ou New Brás R$15,98. Surf 1.6 R$13,59. Salsicha Perdigão 500 gramas R$10,99 no app. Hambúrguer Perdigão R$13,98 no app. Mini Tique Perdigão R$19,99 no app. Rede Economia, economia é aqui! Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Tixon Clean 611,97. Downy meio litro 8,75. Água sanitária Vitravo Suprema 2 litros 2,99. Detergente P Olimpol 1,99. Domingo, todas as lojas abertas até 6 da tarde, exceto Barra, Niterói, Rio do Ar, em Campo Grande e Recreio até 8 da noite. Vai lá! Dias 19 e 20 de julho, o Balé Manguinhos realiza o Arraiá A Roça é Nossa, com início às 4 da tarde. A festa leva para a quadra de Manguinhos música, bandeirinhas, danças típicas e atrações para todas as idades. A programação inclui a apresentação da Companhia Jovem Balé Manguinhos. A quadra fica na Avenida dos Democráticos 32, em Manguinhos. Super Rádio Tupi. Tá com fome? Então escuta essa. Na Toca da Traíra, em julho, tem promoção deliciosa. 2 casquinhas de peixe, mais pintado na brasa, o queijo cremoso, tudo para dividir a 2 por só R$ 149,90. Peixe sem espinha, ambiente gostoso e atendimento que faz a diferença. Válido no almoço e no jantar. Acesse tocadatraíra.com.br e garanta seu voucher. Toca da Traíra, tradição servida com sabor. Dia 20 de julho, no Qualistage, o espetáculo Turma do Problems e o Controle Mágico. Dia 8 de agosto, Paulo Ricardo com a nova turnê Paulo Ricardo 40 anos. E dia 9 de agosto, Simone, com o seu novo show com um repertório cheio de sucessos. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Jornal da Tupi. Informação. 18 horas e 13 minutos. Daqui a pouquinho as informações do trânsito direto do helicóptero com a Viviane Costa. Mas agora é hora da nossa reportagem. Vamos começar com Carlos Júnior. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Boa noite para você, Sidney Rezende, para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. Policiais civis do Rio de Janeiro e do estado do Pará prenderam hoje o traficante Cleiton Leal Brito, o Pretinho, que estava escondido no Morro do Falé, em Santa Teresa, no centro do Rio. O criminoso é um dos principais líderes do Comando Vermelho
Vermelho e chefiava o tráfico de drogas na cidade de Belém, capital paraense. Ao chegarem ao local, os agentes foram atacados pelos criminosos e houve troca de tiros. O delegado Paulo Sabac, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, detalhou a operação. Vamos ouvir. Esse indivíduo é um indivíduo periculoso, um indivíduo que estava com ordem de restrição de liberdade daquele estado e hoje, graças a um serviço de inteligência, um serviço ostensivo, nós tivemos êxito. É isso, Sidney. Com o criminoso foram encontradas 2 pistolas, uma granada, 3 rádios comunicadores, uma grande quantidade de drogas já pronta para ser comercializada, além de uma moto roubada. Esse criminoso vai responder pelos crimes de homicídio, roubo e organização criminosa. Sidney. Muito bem, obrigado, Carlos Júnior. E quem está aqui também é Júlia Cabreiro. Tudo bem, Júlia? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite para você, boa noite aos nossos ouvintes ligados no Jornal da Tupi, falando sobre essa operação de emergência que parou a Avenida Brasil na manhã de hoje. Sidney, isso aconteceu por volta das 7 horas, bem na altura de Jardim América, zona norte do Rio, e a nossa reportagem acompanhou os desdobramentos que terminaram com um final feliz para o nosso ouvinte entender melhor. Um helicóptero da Secretaria de Estado de Saúde do Rio pousou em plena via expressa para interceptar uma ambulância presa no trânsito e garantir o transporte de 3 órgãos, 2 rins e um fígado até o Hospital São Lucas, em Copacabana. E nós temos a fala, Sidney, do piloto desse helicóptero, o comandante Adalberto Neiva, falando sobre o momento. Vamos ouvir. Nós não costumamos pousar em áreas assim tão perigosas como foi hoje na Avenida Brasil, mas se for preciso, a gente sabe que naquele momento a vida tem prioridade. Então nós temos que pousar onde for preciso para pegar aquele órgão e levar para aquele paciente que vai receber, que terá sua vida mudada com certeza. Sidney, e o paciente, claro que esperava por esse fígado, um homem de 60 anos, ele já estava internado, preparado no centro cirúrgico e o transplante foi conduzido com sucesso. Agora, os rins, que podem até esperar cerca de 14 horas para uma cirurgia, ainda serão analisados pelos médicos e podem ser doados para 10 pacientes possíveis. Esses transplantes podem acontecer aí no Hospital Pedro Ernesto, no Hospital Federal de Bom Sucesso ou também no Hospital do Fundão, que vale é que 3 vidas serão salvas, Sidney. É verdade. Agora, Júlia, esse é um processo até muito demorado, né? Primeiro, é importantíssimo que as pessoas em vida, elas decidam o que se pode fazer com seus órgãos após a morte. Quando isso não for possível, que a família possa ser informada e a família ajudar também. Feito tudo isso, acontece uma outra coisa, ninguém sabe quando vai morrer. Então, é isso que você acaba de trazer a informação, é a emergência. E tem uma hora exatamente. Você, pelo que dizia aí, cada órgão tem um horário limite, um tempo limite, senão depois não tem condições para até trazer infecção, problemas e nem dá para fazer o transplante. Então essa urgência veio justamente desse fato. Eles foram buscar e buscam desesperadamente órgãos. Não é muito fácil, né, de ter essa opção dada, porque você pode até dizer que aceita, mas depois como é que vai ser feita a retirada? No caso, vai ser feita a retirada. E eles fizeram de forma correta. E tem hospitais diferentes também, então não é uma operação fácil, né? Com certeza, Sidney, como eu disse, né? Os rins, por exemplo, possuem 14 horas, né, de espera aí que podem ser transplantados. O fígado já é um pouco diferente, são 6 horas apenas. Então, realmente existiu essa urgência. Esses órgãos saíram do Hospital Pedro II em Santa Cruz e aí se depararam com o trânsito da Avenida Brasil e a Central, né, Estadual de Transplantes viu essa urgência, viu essa emergência de que tinha um risco iminente de atraso que poderia prejudicar o paciente que já estava preparado no centro cirúrgico. Então, por isso, o serviço de transporte aéreo foi acionado, eles realizaram esse resgate. O comandante até disse que é algo atípico, porque eles sempre planejam, né, não fazerem pousos arriscados desse jeito, mas a emergência, e como ele disse no final do áudio dele, o comandante Adalberto Neiva, uma vida é uma vida e precisa ser salva, Cid. Muito obrigado, Júlia. O Madureira, é tão emocionante, né, para quem recebe um órgão e depois para ele, sua família, seus amigos, ele ter mais tempo de vida no futuro. Você tem um amigo seu, que é o Fausto Silva, que Sim. viveu essa experiência, tá lutando ainda para ter uma saúde melhor, mas de qualquer maneira, ele passou por um transplante também. Duplo, né? Foi duplo no caso dele, né? Coração e rim, Não, e é muito importante que as pessoas se conscientizem da necessidade desse ato de extrema generosidade, que é o ato de poder doar seus órgãos.
né? Uma decisão que tem que ser tomada ainda, evidentemente em vida, né? Mas a pessoa deixar expresso que é um doador, porque sempre há, Sidney, um déficit, quer dizer, há uma fila de espera, né? Que é muito bem controlada, com um protocolo muito sério, mas é sempre pessoas esperando, doentes, né? Que precisam de um órgão e faltam órgãos à disposição para serem transplantados. A campanha por doação de órgãos é sempre importante ser permanente. Eu não imaginava que ia falar do Faustão, falei porque ele realmente é uma pessoa que você conhece muito bem, mas você veja que extraordinário, porque o Faustão, você está certo, ele passou por 2 transplantes de órgãos e em agosto de 2023 ele recebeu um novo coração após ser internado com insuficiência cardíaca, e em fevereiro de 2024 foi submetido a um transplante de rim devido ao agravamento de uma doença renal crônica. Eu não sei como está o estado de saúde dele hoje, sei que está bem melhor do que antes, mas você veja, se foi o primeiro em 2023, já estamos em 2025, foram 2 anos de vida. Não, você veja que a medicina realmente, ela a cada dia, ela avança. Ontem mesmo a gente teve aquela notícia, né, da Inglaterra, de você já curar pessoas de doenças congênitas, mesmo com elas já amadurecidas, ou outras que você pode intervir no embrião. Enfim, hoje a medicina, não só as técnicas de transplante, mas as técnicas também de modificação genética, ela cada vez mais facilita a probabilidade de uma pessoa que tem uma doença séria, né, em que às vezes a última e única alternativa é o transplante. O transplante de vários órgãos hoje é uma coisa praticamente trivial, feita em vários hospitais. Mas já pensou, Madureira, o pai, a mãe, o avô, a avó de alguém tem um problema, uma doença hereditária, e de repente a medicina proporcionar a quem está nascendo agora não ter essa doença, porque resolve lá no DNA, né, identificando, impedindo que prospere. Isso é sensacional. Não, é esse processo de você editar, né, o código genético das pessoas foi inclusive objeto de prêmio Nobel de 2 cientistas, uma francesa e outra americana, se não me engano, em 2020. Portanto, meus amigos, é isso, é realidade. Valeu, Madureira, 18h20. Ligado na Tupi, você sabe de tudo primeiro. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E se você ama o seu carro, você é Álamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. Muito bem, eu já vou pedir pra Viviane Costa aqui falar sobre o trânsito, mas antes, Vivi, eu só vou tocar um assunto aqui que é muito caro pra você, muito próximo, porque eu acho que vamos ajudar também as pessoas a aprofundar esse assunto sobre transplante. Você mesma sabe como é importante de transplante de rim, por exemplo, e isso é incrível, quer dizer, tem gente que hoje, olhando para trás, quase que não acreditava que pudesse ter o futuro que teve anos e anos após uma incisão médica ou um trabalho médico nesse sentido. O transplante é muito importante, né, Vivi? É isso mesmo, Sidney. Transplante salva vidas efetivamente. Eu sou transplantada, vou completar. Eu digo para todo mundo que eu faço 2 aniversários. Eu tenho um aniversário dia 1º de setembro, que é quando eu completo sempre mais um ano de transplante. Para quem não sabe, eu sou transplantada de rim, graças a Deus, muito bem sucedido. Vou completar 4 anos de transplante e faço aniversário de nascimento dia 30 de outubro. O ato do transplante, o ato da doação de órgãos é algo inacreditável, sensível e que vire prática, porque isso realmente muda a vida de muitas pessoas. Que bom, e você falar é muito, muito importante. Eu acho incrível várias outras pessoas com outras doenças que pessoas públicas trataram isso de uma forma altiva, aberta, tranquila. Eu também respeitaria do mesmo modo se a pessoa pedisse a privacidade, eu entendo, mas eu acho que quando você compartilha, supera e vence, isso é maravilhoso, porque ajuda outras pessoas que podem eventualmente ter dúvidas que decisão tomar se estiverem na mesma situação. Agora, Vivi, como é que tá o trânsito? Conta pra nós. Olha, Sidney, situação complicadíssima nessa volta para casa. Eu já peço paciência para o nosso ouvinte, vias expressas bem paradas. Começo pela Avenida Brasil desde cedo, registro de vários acidentes. Neste momento, teve um acidente há pouco envolvendo 2 carros na altura da Vila do João, em direção à zona oeste da cidade. Ainda tem uma faixa ocupada, trânsito com congestionamento, reflexos a partir da Rodrigues Alves, ali no trecho do São
Santo Cristo. Após o trecho do acidente, persiste esse congestionamento até a Penha e depois de Vigário Geral até as proximidades de Barros Filho. No trecho ali de Deodoro, o trânsito volta a apresentar retenção até as proximidades de Padre Miguel. Então vamos dar dicas para o nosso ouvinte que está em direção à zona oeste da cidade, na saída do centro. Pastor Martin Luther King observa boas condições, Leopoldo Bulhões e Rua Uranos, para quem está tentando chegar ali no trecho de Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Penha, e mais à frente, quem está por Madureira também pode pegar João Vicente, acessar depois a Avenida Duque de Caxias, chega com tranquilidade às vias de Padre Miguel e Bangu. Sentido centro da Avenida Brasil, trânsito prejudicado ali em Deodoro, e depois, Sidney, está tudo parado de Olaria até o acesso à Ponte Rio-Niterói. Nesse trecho, Rua Uranos, Leopoldo Bulhões, Dom Helder Câmara, servindo de alternativa, até porque a linha vermelha não serve de opção para ambos os sentidos. Para a Baixada, ela está completamente parada, verifica reflexos desde o elevado Paulo de Fronten até a chegada ao Parque das Missões, dificuldades ainda de Duque de Caxias até o acesso à rodovia Presidente Dutra, e para o centro, retenções do Galeão até a chegada a São Cristóvão e também ali no acesso à ponte. Você verificou que em direção ao centro da cidade, o trânsito está bem pesado pelas vias expressas, mas isso tudo é por causa do acesso à ponte Rio-Niterói, que em toda a extensão dela está congestionada até a chegada à Praça do Pedágio, tempo de travessia já passando dos 50 minutos. Quem puder, dê preferência às barcas, chegará com mais tranquilidade. O Doutor Company, fazendo parte do sorriso dos brasileiros há mais de 30 anos. Ortodontia, implantes com qualidade e confiança. Sempre tem uma pertinho de você. Vai para o Doutor Company. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Super Rádio Tupi, Rio 24 horas. 18 horas e 25 minutos. E daqui a pouquinho, já nos próximos blocos, vamos tratar aqui do que aconteceu hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro, essa ação da Polícia Federal. Ele está usando tornozeleira eletrônica, suspeita de negociar com o governo americano, aplicação de sanções no Brasil e outras coisas também. E agora falamos de economia, porque o Marcos Antônio de Jesus tem informações. Jesus, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. O Fundo Monetário Internacional elevou a projeção de crescimento do Brasil em 2025 para 2,3%, prevendo que a inflação vai convergir à meta até o final de 2027. As projeções foram feitas após discussões com autoridades brasileiras durante visita da missão técnica do FMI ao Brasil no período de 20 de maio a 2 de junho para a chamada consulta do artigo 4º, a avaliação periódica da economia dos países feita pelo fundo. Em abril, o relatório Perspectiva Econômica Global, o FMI havia estimado a expansão do Produto Interno Bruto brasileiro em 2%, tanto para este ano quanto para o ano que vem. O organismo internacional ressalta que as visões divulgadas agora são da equipe técnica e não necessariamente representam as visões do Conselho Executivo. A revisão veio após o IBGE informar na semana passada que o PIB do país expandiu 1,4% no primeiro trimestre, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, mostrando forte aceleração em relação ao ritmo do final do ano passado, sustentada pelo desempenho da agropecuária. Marcos Antônio de Jesus para o Jornal da Tupi. 18h27. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Quer uma dica de série? Brasileirão Série B, a série que faltava no Disney Plus, estrelando torcidas apaixonadas, times de tradição e rivalidades históricas. Tem Atletiba, Goiás e Vila Nova, Remo e Paysandu e muito mais. Haja pipoca pra tanto futebol.
todos os 380 episódios, quer dizer, os 380 jogos da Série B, você assiste ao vivo no Disney Plus. Lugar que a mamãe gosta e o papai economiza. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Açúcar Caravelas 3,89. Café Pimpinela tradicional ou Golden 29,98 no Unidos Clube. Pão de forma Panko 6,99 no Unidos Clube. Carré suíno 15,98. Filé de frango Rivelli 18,97. Alcatra bovina peça inteira 34,90. Cerveja Império Latão 3,49 no Unidos Clube. Beba com moderação. Supermercados Unidos, de mãos dadas com você. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Carnes na promoção? Sexta é dia de oferta no Açougue Mega Box. Você não pode perder essa. Filé de tilápia, Companhia do Peixe, 500 gramas, 18,99. Corvina inteira, Companhia do Peixe, quilo, 19,99. Linguiça calabresa Landim, quilo, 13,90. Papeito a 100 bovinos, quilo, 27,95. Filezinho suíno congelado, quilo, 24,90. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. A iniciativa FIS, maior ecossistema de saúde da América Latina, e a Associação Comercial do Rio de Janeiro, em parceria com o Hemorrio, promovem ação de doação de sangue na segunda-feira, das 10 da manhã às 3 da tarde, no 13º andar da sede, que fica na Rua Candelária, número 9, no centro da cidade. Para doar é necessário apresentar documento com foto, ter entre 16 e 69 anos, estar bem de saúde e pesar no mínimo 50 quilos. As aulas deram um intervalo, mas as férias em Saquarema estão só começando. E pelo ponto de vista de quem entende de brincadeira, a cidade é um universo de aventuras. Tem banho de mar na Praia da Vila, aventura na trilha da reserva de Vila Tour. E quem olha Saquá do alto do mirante do Morro da Cruz entende. Ela é bonita até de cima. Veja o mundo que mora aqui. Prefeitura de Saquarema. Aqui se vive melhor. De segunda a sexta, 3 da tarde, programa Cidinha Livre. É um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800 305 2090. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h32. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olha que desafio pro Azedo hoje, direto da capital federal, porque são tantas informações, não sei se ele vai seguir o caminho cronológico, como é que foi desde manhã até agora, se vai buscar o principal, se vai fazer o bastidor pra gente, por que essa ação hoje que envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro foi como foi, não sei como ele vai fazer, mas é o assunto do dia. Tudo bem, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney, Maurício. Hoje mais um dia movimentado aqui em Brasília. É uma situação inusitada, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma operação de busca e apreensão, e o ministro Alexandre de Moraes, que determinou essa ação da Polícia Federal, também determinou que ele passasse a usar tornozeleira eletrônica e só pudesse sair de casa entre 7 da manhã e 7 da noite. Não é prisão domiciliar, mas são medidas cautelares, porque há suspeitas, em função dos últimos acontecimentos, de que ele estaria obstruindo, né,
a atuação da justiça e se preparando também para fugir do país. Haveria risco de fugir do país. A decisão polêmica, porque ela também proíbe o Bolsonaro de falar com embaixadores, diplomatas, se comunicar com outros réus investigados, proíbe o ex-presidente de acessar as redes sociais, que essas são medidas muito duras, né, para quem é réu, mas não foi condenado. E isso está gerando muita repercussão, tanto no exterior como aqui. A gente já tem pronunciamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do governador do Paraná, do governador de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, aí, o Cláudio Castro, questionando, né, essa decisão. Era natural que o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, também questionasse, protestasse, né? E o Bolsonaro, depois que ele saiu da secretaria aqui de Brasília, responsável, né, pela instalação da tornozeleira eletrônica, ele deu uma entrevista falando que era uma situação absurda, uma humilhação que ele estava sendo submetido, a suprema humilhação que ele estava sendo submetido. Então é uma coisa muito tensa. Agora, o Alexandre de Moraes tomou essa decisão de forma monocrática, mas logo a reunião da primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi convocada e os ministros, até agora a votação tem 4 votos a favor, né, da confirmação. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia votaram a favor, apoiando a decisão do Alexandre de Moraes. Só falta o voto do Luiz Fux. E a gente sabe que o Luiz Fux vem tendo, em todas essas decisões, uma posição diferenciada, preocupada em garantir o devido processo legal, questionando algumas decisões e tal. Então, esse voto dele pode ser um voto divergente, mas agora, ele ainda não se pronunciou. É verdade. Azedo, me permita aqui uma reflexão junto com você. É bem verdade que na biografia do ex-presidente Bolsonaro, algumas vezes ele disse: eu não vou ser preso, jamais serei preso. Aí você pode dizer, falar certas coisas boca para fora, uma bravata, isso não é verdade, fato. Você vai dizer também o seguinte: olha, Carla Zambelli, ela fugiu, a polícia comeu mosca. Ok, vamos para o terceiro elemento para nossa reflexão aqui. Alguém poderá dizer: olha, se nos fiscalizar direitinho, o Bolsonaro pode fugir, ele pode ir para outro país, pode pedir asilo numa embaixada e tal. Tudo pode ser que sim, tudo pode ser que não. A pergunta é: a Polícia Federal não poderia manter ali um acompanhamento justamente para evitar surpresas, ao invés de partir para a tornozeleira eletrônica e que tais? Olha, essa é uma decisão que cabe ao ministro, né? A gente tem que contextualizar essa crise. O Brasil está sendo submetido a uma série de medidas tributárias, né? O tarifaço de 50% sobre as exportações, que é uma ameaça seríssima à economia brasileira, e o Trump tem dito que ele está fazendo isso por causa do julgamento do Bolsonaro, que está em curso. O Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que vive nos Estados Unidos, é deputado federal licenciado, tem feito um intenso trabalho a favor dessas sanções do presidente Trump contra o Brasil. E não tem ocultado que o seu objetivo é realmente conseguir uma anistia pro pai e também fazer uma campanha contra o ministro Moraes. Ele quer que os Estados Unidos adotem sanções contra o ministro Moraes. Eles foram por um tudo ou nada com o Supremo Tribunal Federal e personalizaram isso, fulanizaram na figura do ministro Moraes. É uma evidente articulação contra o Supremo, que é uma coisa fora do contexto, né, de uma ordem democrática, constitucional. O que o Eduardo está fazendo. Foi aberta uma investigação, e o Ministério Público que pediu essa investigação, e essa operação de busca e apreensão tem a ver
com esse inquérito, porque o Bolsonaro pai está afiliando o Bolsonaro filho, trabalho que é de obstrução da justiça. Olha, não sei se perdemos o contato aqui com o Azedo, esta contextualização de fato ela é importante, né? E é também razoável e é compreensível que os aliados Bolsonaro e outras personalidades públicas que são ou do partido dele ou que entendem ideologicamente que existe uma proximidade entre o que pensa a família Bolsonaro e eles tenham se pronunciado, isso a gente vê o tempo todo. E essa é uma hora também que abre muita margem para fake news, para outras interpretações. Eu provoquei aqui o Azedo, né? E não é uma conjectura, apenas para que a gente pudesse aprofundar essa eventual possibilidade, né? De se fazer de uma maneira diferente. E o Marcelo Madureira tem uma pergunta aqui para o Azedo. Boa noite, Azedo. Boa noite. Você não acha que o Brasil deveria utilizar os canais diplomáticos para resolver essa crise criada, né, pelo presidente Trump e pelo Eduardo Bolsonaro? Eu acho, por exemplo, que a prosódia, né, os discursos do presidente Lula também não são o melhor caminho para você chegar a um acordo. Por outro lado, eu achei também que essas medidas tomadas hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, de certa forma, podem ser entendidas como uma provocação, como você mesmo disse, fulanizou-se a crise, né? Virou uma coisa de caráter pessoal. E eu estava procurando aqui me informar, essas sanções impostas pelo presidente Trump são ilegais até dentro mesmo dos Estados Unidos. Ou seja, eu acho que o correto seria encarregar os canais diplomáticos brasileiros e norte-americanos no sentido de desatar esse nó, você não acha? Resolver essa crise de uma maneira civilizada, né? E de uma maneira que ela não seja politizada pelas partes. Não acha? Olha, eu concordo com você. Agora há um problema que é o seguinte: o Itamaraty, ele tem atuado diplomaticamente. O problema é que houve uma mudança de paradigma muito grande na diplomacia dos Estados Unidos. O secretário de Estado hoje é um sujeito de extrema direita e é latino. Ele tem uma visão com relação à América Latina que até distou um pouco da tradição recente dos governos norte-americanos. Ele é focado nisso. E ele está relacionado diretamente, de forma escancarada, ao Eduardo Bolsonaro, e o Trump cita reiteradas vezes o Bolsonaro. É um relacionamento pessoal aí muito, muito forte. Então é uma estratégia. Na entrevista, por exemplo, o Bolsonaro falou: não, eu tenho condição de dialogar com o Trump para acabar com essas sanções, já fiz isso com relação ao aço e o alumínio quando eu fui presidente. O Lula não fala com ninguém e tal. Quer dizer, há uma estratégia em curso que ela se dá em 3 níveis. Ela se dá no plano econômico, no plano diplomático e no plano da nossa política interna, de maneira articulada. Não é uma coisa que não tem pelos fatos, a gente vê que existe uma linha de condução. E a gente não sabe até onde essa coisa vai. Agora, o que o Lula está fazendo é tirando proveito eleitoral dessa situação, porque é uma agressão ao Brasil, indiscutivelmente. Essa coisa do Trump querer acabar com o PIX não tem pé nem cabeça, né? E o Lula está se aproveitando disso. Estava com a popularidade em queda, agora a popularidade dele está em alta em função dessa crise. Ele é um político, né? Ele se adaptou a essa circunstância e para tirar proveito político. Então, o que você fala é verdade. Agora, não é uma coisa que não tem uma razão de ser, entendeu? Se estabelecer uma disputa política interna e externa.
em que o Lula está no centro, o Supremo está também diretamente envolvido, e do outro lado você tem o homem mais poderoso do mundo, né? É isso, Luiz Carlos Azevedo, agradecemos muito a sua participação. É o negócio, o Madureira, claro, restringiu a pergunta dele, a observação dele, fala de diplomacia do ponto de vista até dentro dos países, porém diplomacia entendida de maneira mais ampla, né, que busca a sensatez, o equilíbrio, a tranquilidade, é sempre o melhor caminho que o radicalismo, né, porque o radicalismo, o radicalismo lá de cá, o outro do lado de lá também, aí começa de bicudos e a coisa vai se complicando, o que era coco embaixo vira creme em cima, depois vira chocolate, depois vira framboesa, depois vira não sei o que, daí um pega um pedaço do bolo, joga no nariz do outro, aí ninguém come o bolo nenhum e quem comer passa mal. Ou seja, o problema do radicalismo é esse, né? Então é sempre bom você evitar atritos incontroláveis. Uma coisinha aqui mais leve, então até pimenta uma relação de diálogo. Não ter o diálogo ou aprofundar o radicalismo é um momento que a gente está nessa fase agora muito preocupado, claro, porque a gente quer que as coisas cheguem num denominador comum mais plausível, mais equilibrado. O Luiz Carlos Azevedo volta na segunda-feira com Direto de Brasília e agora a gente vai ter um comentário sobre esse assunto também, ainda no mesmo tema, 18h44. Expresso do Madureira. Pois então, meus amigos, o Brasil termina a semana atolado numa geleia geral, né? Uma espécie de areia movediça, dessas que a gente vê em filmes de aventura, né? Na África, que quanto mais o sujeito se mexe, mais ele se afunda. De um lado, temos a ameaça das sanções feitas pelo presidente Donald Trump, né? E o pior, que quem fez a cabeça do Donald Trump, me parece, foram as articulações do filho do ex-presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, que está lá nos Estados Unidos, e que condicionam que a normalização das relações comerciais, algum tipo de acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, isso ficou condicionado a uma eventual anistia ao seu pai, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, aqui em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes atropela o Congresso com relação à validade constitucional do governo cobrar o IOF, Imposto de Operações Financeiras. Vejam bem, na democracia é fundamental a separação entre os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, cada um no seu quadrado. A decisão do ministro Alexandre de Moraes ignora a representatividade do legislativo. Ok, eu reconheço que não temos os melhores deputados e senadores do mundo. Muito pelo contrário. Mas eu me refiro à instituição Poder Legislativo, que foi eleito, mal ou bem, por milhões de brasileiros, né? Contra o voto monocrático, o voto único de um juiz que ocupa a posição sem ter tido um voto sequer. Os representantes do judiciário, poder fundamental de uma democracia, não fazem o mínimo esforço para se fazer respeitar e, em consequência, desmoralizam e prejudicam o próprio papel do judiciário. A cereja do bolo foram as medidas tomadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com direito à tornozeleira eletrônica. Eu não acho que essa medida esteja errada, não vou discutir a medida. Só pergunto se foi o momento mais adequado para se tomar essa decisão. Soa quase como uma provocação. Muito embora também acho que o presidente Donald Trump não tem nenhum direito de se meter nos assuntos internos do Brasil. Tudo isso, junto e misturado, só aumenta o tumulto e a incerteza no país. Será que vai dar para ter um fim de semana tranquilo, Sidney? Não vai dar. Isso com certeza que não. 18h47. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Informação. O Thiago Souza chegou com duas informações. Thiago, não tem problema, elas podem ser diferentes, mas são informações de momento, então, por favor, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Olha, o policiamento foi reforçado na rua Oliveira Ribeiro, em Realengo. Isso por conta do assassinato de um policial militar reformado. Segundo informações, ele saía de um restaurante quando foi surpreendido por criminosos armados. De acordo com a polícia militar, agentes do batalhão de Bangu foram acionados e, quando chegaram no local, encontraram a vítima morta. Esse caso está sendo investigado agora pela divisão de homicídios da capital
capital, Sidney. Trazendo agora informações também da Avenida Brasil, uma faixa da pista central está ocupada na altura do BRT Vasco da Gama devido a uma ocorrência policial no sentido Zona Oeste. O trânsito apresenta retenções naquele trecho ali, né, onde aconteceu essa ocorrência policial. Agora, além de equipes da Polícia Militar, equipes da 7 Rio e do Corpo de Bombeiros também estão atuando no local, Sidney. Obrigado, Thiago Souza. Madureira, daqui a pouquinho, vamos para o intervalo, a gente vai ter oportunidade nos próximos blocos, não sei se já no próximo, mas ainda nessa edição, vamos tentar aprofundar uma necessidade de algumas partes da cidade, ter um policiamento mais ostensivo, mais presencial. Eu sei que todo mundo haverá de reclamar, né? Você fala, olha, o bairro A precisa ser reforçado, o cidadão mora no outro bairro, vai lá, aqui também, eu entendo isso, mas o caso, por exemplo, de São Cristóvão, que tem se repetido ali diariamente crimes graves, né? A faca com armas de fogo, que já redundou até na morte, infelizmente, do policial. A gente precisa tocar nesse assunto. Eu sei que sexta-feira passada falamos da Vila Isabel, Tijuca e Grajaú. Eu sei que falamos outro dia na Vila Cosmos. Sei que falamos de Vicente Carvalho. Sei que falamos de Realengo e Bangu. Sei que falamos... Enfim, nós estamos praticamente tratando, não todos os bairros, mas os pontos mais sensíveis. Mas São Cristóvão, especialmente, a universidade ali tem um movimento grande de jovens, é algo que merece mais atenção. Vou pedir seu comentário, tá, Madureira, daqui a pouquinho, tá bem? Guarda um pouquinho aí por causa do tempo. 18h49. Jornal da Tupi, a notícia detalhada e bem explicada. Será que a nossa casa tá segura enquanto a gente tira férias? E se tentar arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar o quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Você já ouviu falar em transição energética justa? Então vem comigo que eu te explico. A Petrobras acredita que a transição energética justa é aquela que não deixa ninguém para trás e busca garantir energia segura, acessível e mais sustentável para a população. Em outras palavras, a transição energética justa é aquela que chega na vida de cada brasileiro. E chega com combustíveis cada vez mais sustentáveis e com menos emissões, com investimento em projetos sociais, apoio à cultura brasileira, atenta ao meio ambiente e sempre pensando no desenvolvimento sustentável do país. É por isso que a Petrobras é líder na transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa... Rede Economia! Você aceita a economia? Aceito, senhor! Tô aqui pra economizar! Promoções de sexta a domingo. Arrostinho lingote R$19,95. Feijão Nutricaldo R$3,49. Calabresa Seara R$18,98. Linguiça Perdigão R$15,98. Alcatra R$34,90. Filé de frango Rivelli R$17,98. Batata Prime Fries ou New Brás R$15,98. Surf 1.6 R$13,59. Salsicha Perdigão 500 gramas R$10,99 no app. Hambúrguer Perdigão R$13,98 no app. Mini Tique Perdigão R$19,99 no app. Rede Economia, economia é aqui! A maior consulta cidadã está lançada. Antecipar o futuro e criar soluções para o bem-estar da população faz parte do DNA de Niterói. A Prefeitura quer ouvir você para construirmos juntos a Niterói que queremos. Vamos planejar e definir onde queremos chegar nos próximos 25 anos. Uma Niterói cada vez mais saudável, escolarizada, próspera, inovadora, vibrante, sustentável e segura começa com a sua voz. Acesse nqq2050.niterói.rj.gov.br e participe. Prefeitura de Niterói. Tempo de avançar. Sente só que friozinho gostoso. O inverno tá chegando. Tempinho bom pra você ficar agarradinho, de conchinha, tomando um vinhozinho, comendo um queijo, um macarrãozinho com aquele molho delicioso. Isso tudo você só encontra onde? No Mega Box Atacadista. As melhores marcas com os menores preços. Mega Box Atacadista é muito por muito pouco. Fato Venéreo. Ui, que frio.
Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E vem pra cá, caminhoneiro. Pneu de carga 295 a partir de 6 vezes sem juros de R$315 no cartão ou 5% de desconto no Pix. Vem pra Rede Manaus. Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Sidney, agora com informações da Barra da Tijuca. Ayrton Senna em direção à linha amarela, ainda muito prejudicada, reflexos tanto pela Américas como pelo terminal Alvorada até a chegada ao Gardênia. Alternativa para quem sai da Barra em direção à Zona Norte é seguir pelo Alto da Boa Vista. Agora a chegada ao bairro melhorou bastante, tá? Agora há pouco eu observei retenções pela Ponte da Joatinga. Neste momento, pistas livres pela Ponte da Joatinga, Armando Lombardi, assim como pela Américas. Só observo um pouco mais à frente, ali entre as estações do BRT, Barra Shopping e Bosque da Barra, um fluxo um pouco mais intenso, e mais à frente, no cruzamento com a Salvador Allende, para quem está tentando chegar ao Recreio, aí sim há retenções. A Lúcio Costa nessa direção, apresentando melhores condições, panorama semelhante, verifico ainda em ambos os sentidos da Salvador Allende. Falando rapidinho da linha amarela, em direção ao Fundão, com retenções da Freguesia até a chegada ao pedágio, e depois dificuldades na saída para a Avenida Brasil. Em direção à Barra da Tijuca, o trânsito até que está legal, está fluindo sem grandes dificuldades, pontos de lentidão somente na altura da Praça do Pedágio. Ainda assim, quem puder, pegue a Grajaú Jacarepaguá, vai chegar com mais tranquilidade. Seu dinheiro está parado? Bota ele para trabalhar com fundos de investimento. Acesse no fundovocepode.com.br, uma iniciativa da Ambima. Já já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi, Sidney Rezende. É o teu negócio, né, Madureira? Se eu puxar aqui temas de Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste como um todo, também não tá legal em termos de segurança, não. Mas realmente São Cristóvão ali é preocupante, porque os casos estão se repetindo todos os dias. Não são casos criminais toda semana, todos os dias. Então tem um problema sério que muitas vezes no passado a área de segurança falava de mancha criminal. Pois é, Sidney, você pode, infelizmente, você no Rio de Janeiro hoje, não existe nenhum lugar na cidade que você diga, aqui não acontece nada, aqui não tem nenhuma possibilidade de você ser vítima de um assalto, de um roubo, não existe. Essa é a grande verdade. Nós comentamos aqui no início da semana que só na Rocinha, né, existem 1.500 fuzis na mão dos bandidos. O problema é que a gente não pode entrar nessa política de enxugar gelo. Então, São Cristóvão, para São Cristóvão, é a política do cobertor curto. Aí faltou na Vila Cosme, aí faltou na Vila Valqueire. Aí, entendeu? Entendi. Você tem que ter que não saiu até hoje, um combate ao crime organizado através do Estado, da Federação, né, do poder público através do poder federal, estadual e municipal, articuladamente, usando inteligência, usando tecnologia e combater firmemente o crime organizado, a milícia, porque hoje não existe mais bandido, ladrão que não esteja filiado a uma facção ou uma milícia. E eles têm que cumprir cota, igual o vendedor. Eles têm que produzir uma determinada quantidade de roubos, né, para não serem punidos, né, pelas facções. Então, cabe uma ação maior do Estado, mais organizada, né? E até hoje o ministro Lewandowski, por exemplo, não conseguiu coordenar os governadores, os prefeitos das principais capitais, ou mesmo de grandes cidades. Você ter é preciso você ganhar politicamente a sociedade brasileira para um combate efetivo ao crime, que é hoje a prioridade número 1 para todos nós, né? De todas as classes sociais.
seja o rico, seja o pobre, a violência é hoje o problema número 1 do Brasil. Você sabe, Madureira, que o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor César dos Santos, chegou a apresentar um plano em determinado momento e ele dizia até que um desses itens era combater o roubo de cargas, porque isso estava prejudicando muito a economia do nosso estado. Depois ele demonstrou estar focado num plano mais abrangente de retomada de territórios dominados pelo crime. Diga-se passagem, é um discurso muito parecido do Zé Mariano Beltrame, a época que era o secretário do governador do estado, né, de segurança, e era o governador Sérgio Cabral, que dizia isso, e ambos estão certos, tanto o Vitor quanto o Beltrame. De fato, há uma ocupação do território por parte de bandidos. Ações depois, segurança pública, desenvolvimento social, econômico, urbanismo, governança, mas isso sozinho realmente não acontece. Quando o presidente Lula tomou a decisão de substituir ali, o ministro da Justiça era o Dino, e depois ele colocou Lewandowski, ele optou por um catedrático, um doutor, um professor, alguém assim, um constitucionalista e tal, quando na verdade na Justiça, hoje e há muito tempo, precisamos de alguém mais próximo da realidade, alguém que circule mais, que vá nos lugares, e nós estamos necessitando essa força conjunta dos poderes. Eu acho que é um problema eminentemente político hoje, né? É preciso que haja uma liderança política que produza uma proposta concreta de combate ao crime, que traga convergência, que a população acredite, né? Que a população acredite, que a população até participe como puder, né? Contribua de alguma forma no combate ao crime, e principalmente que os estados e municípios também abracem essa causa. Muito bem, olha, 19 horas, já voltamos. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Extra Mercado, seu fim de semana com mais descontos exclusivos e mais cashback para sua compra. Confira: leite Piracanjuba 1 litro 4,79. Arroz agulhinha ou parboilizado Qualitá 5 quilos 18,99. Filé de frango congelado Sadia bandeja 1 quilo 18,99. Queijo mussarela importado pedaço 38,90 o quilo. Detergente em pó Surf 1 kg 600 13,49. Baixe o app Extra Mercado e aproveite. E mais, adicione o Extra no Zap e receba ofertas imperdíveis. Extra. Neste domingo acontece o Circuito Banco do Brasil 2025 com interdições em Copacabana e Ipanema. A largada da corrida será às 7:30 da manhã na Avenida Atlântica, na altura da Praça do Lido. O percurso segue até o posto 6, incluindo a Rua Francisco Otaviano e a Avenida Vieira Souto, com retorno próximo à Rua Aníbal de Mendonça. Atenção para as alterações no trânsito. Super Rádio Tupi. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Atenção, você que é diabético precisa conhecer o Glicoleve Clube, um clube de vantagens e benefícios completo com planos, sob medida para o controle da sua glicemia. E o melhor é que não pesa no bolso. Tenha mais qualidade de vida com economia. Acesse www.glicoleveclube.com.br ou pelo WhatsApp 21 99260 4020. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Os biscoitos Renata têm uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo, por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende.
19h02. Jornal da Tupi. Esporte. Para falar do Flamengo está aqui o Wellington Campos. Tudo bem, Wellington? Boa noite. Boa noite, meu querido Sidney. E vamos falar do Fla-Flu de domingo, né? 19h30 no Maracanã. Já foram vendidos até hoje 44.178 ingressos. Então deve dar novamente um público superior a 60 mil pessoas. O Flamengo tem uma missão que é ganhar do Fluminense para voltar a ter 30 pontos e um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, que com a vitória em cima do Fluminense ontem pulou para a ponta isolada do campeonato com 30 pontos. E o Flamengo não terá o Bruno Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo na derrota de 1-0 para o Santos, gol de Neymar. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, foi perguntado após a derrota sobre o Pedro. Ele disse: eu não tenho mais nada que falar sobre o Pedro, é um caso encerrado. Aí fica a expectativa, ele será ou não relacionado para o Fla-Flu de domingo. Aí a gente tem que esperar. Ou seja, um caso encerrado, talvez o que procó, mas ele não deixou afirmar se ele vai ser convocado ou não, né, listado. Não. Isso aí ele não falou. A pergunta foi feita e ele disse: você me perdoa, me desculpe, mas o que eu tinha que falar desse tema... Isso é muito ruim, né, Wellington? É ruim muito. Isso, né? Porque resolve essa parada de uma forma, convoca então a direção do clube, coloca à disposição, né? Ele fala: não quero mais. A direção do clube está totalmente por dentro do que aconteceu. Não vazou nada se houve alguma reprimenda em cima do Felipe Luiz, nem nota oficial. Isso aí não saiu. O bom para o Flamengo seria reintegrar normalmente o Pedro. É verdade. E o Pedro também ter consciência de que precisa lutar pela equipe do Flamengo, seja onde for. Para esse anel de Shazam ficar completo, Wellington, que a sua parte do anel já foi colocada aqui para jogo, é o Sérgio Guimarães agora com a outra parte do anel. Eu era criança, tinha o anel de Shazam que juntava assim, ele ficava forte, né? Tem ficava um desenho. Não desenha, né? Você Ana Barbera? Ana Barbera, exatamente. Então o outro lado do anel agora, Fluminense, que o jogo o César não gostou não. Eu gostava mais da Dini Eugênio. Bom. Shazam, o Hélita que gostava. Eu gostava da Dini Eugênio. Eu gostava de desenho. Eram dois irmãos e eles encostavam os anéis. Shazam! Shazam, exatamente. E eu gostava também daquele do Met 5, né? Como é que era o nome do carro? Speed Racer. Speed Racer, boa, adorava. Eu gostava da Corrida Maluca. Eu torcia pro professor. Eu não tinha o que fazer, ficava diante da televisão o tempo todo. Agora o Madureira é do tempo do Vigilante. Do Vigilante rodoviário. Rodoviário. Ele e o cão. Isso é década de 50, o Lobo. Né? Foi o primeiro cachorro que eu tive, se chamava Lobo. Mas você nasceu em 37? Não, não, isso depois. Né? Não. Ah, tá. Bom, vamos lá. Ele leu muito Recruta Zero. Eu também. Seguindo aqui então, vamos falar agora do Fluminense, Sérgio Guimarães. Olha, o Pedro ninguém sabe se joga ou não. O Arias já não joga mais, né? Porque hoje oficialmente o Fluminense comunicou a saída, ele assinou lá o documento com o Wolverhampton da Inglaterra. Amanhã tem uma entrevista coletiva que iremos acompanhar às 11 horas da manhã no CT Carlos Castilho, do Arias e também do presidente Mário Bittencourt, lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Então tá vendido, tá selado, tá tudo certo. Acabou. Olha que o Fluminense tentou mantê-lo, pediu ao clube inglês se ele poderia ficar para o Fla-Flu e também para o jogo contra o Palmeiras. Aí o clube inglês chegou e falou assim: eu já praticamente fechei o contrato. O cara assinou hoje o contrato. Vocês querem que eu deixe ele para mais 2 jogos? E se ele quebrar a perna, quem é que vai fazer? Podemos tomar Quem vai pagar o prejuízo? Podemos tomar uma xícara de chá, mas isso não faz sentido, faz sentido. Inglês, chá, Londres, tem tudo a ver. Tudo a ver. E como é que vai o Fluminense para esse jogo, então? Aí que tá o detalhe, é o mistério, porque ontem o Renato escalou o time apenas com 2 zagueiros e 3 atacantes e tomou um sacode do Cruzeiro. No primeiro tempo já estava 2-0 e muita gente temeu que o placar poderia ser mais elástico, mas não aconteceu. No segundo tempo o time equilibrou um pouco, mas acho, na minha opinião, porque o Cruzeiro já estava cansado pelo ritmo empregado no primeiro tempo. O time jogou apenas com 2 zagueiros, quando na Copa do Mundo de Clubes vinha jogando com 3 zagueiros. Então por que o Renato mudou? Fica a reflexão, será que pro Fla-Flu ele vem com 2 ou ele vem com 3 zagueiros? E quem será o substituto do Arias? Eu tenho os candidatos. Opa, vamos lá. São muitos: Serna, Canóbio, Keno, Soteldo, Riquelme e Lescano.
Dois jogam tanto pela esquerda quanto pela direita, o Canóbio e o Soteldo. Não sei quem ele vai escolher. Mas pela característica do Flamengo, você pode arriscar e errar, claro, você não é o treinador, o Gaúcho quer, pela característica do Flamengo, é mais negócio o quê? Eu colocaria Canóbio e Soteldo, para aproveitar justamente os laterais do Flamengo, que são laterais que avançam muito, são laterais ofensivos. E esses dois jogadores aqui são habilidosos nos dribles. E você, Madureira, que é rubro-negro, preferiria que composição do Fluminense para ficar mais fácil? Porque o Arias não vai jogar. A torcida prefere o Serda. Eu falei aqui a minha opinião, que você me pediu. Mas a torcida quer Serna jogando. Do jeito que quiser que a gente encara. Nossa. Rapaz, que convicção. Esse também botou o anel Shazam pra jogo, né? Ficou forte, né? O anel dele é pra jogo. O anel botou pra jogo. Não, botou, provocou. Você provocou. Eu não. Você provocou a torcida. Não sou Aguinaldo Timóteo, não, rapaz. Você disse que poderia vir de qualquer jeito, que é mais Flamengo. O Flamengo encara o Fluminense. O Fluminense, não, peraí. O Fluminense pode vir com qualquer composição. Amanhã ainda tem um treinamento na parte da manhã, certo. E a gente fica por aqui, estamos encerrando porque tá na hora de quê? Tá na hora de quê, Cid? De quê? Acho que é faturar, não é porque o Brinquinho tá ali me falando, vambora. É verdade, muito bem, Brinquinho sabe tudo de dinheiro. Valeu, obrigado, valeu, Sérgio Guimarães falando do Flu, valeu, Wellington Campos falando do Flamengo, 19-9. Todo mundo já sabe. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento: Fundação Getúlio Vargas. A China é o principal país parceiro comercial do Brasil. Segundo a Agência de Promoção de Exportações Apex, 28% das exportações brasileiras vão para a China, que responde por 41% do superávit comercial do Brasil. Os principais produtos exportados para a China são soja, que representa 33% do que é vendido para o país asiático, e em seguida vem petróleo bruto e minério de ferro, cada um com 21%. Segundo a Apex, empresas chinesas já anunciaram investimentos no Brasil de 27 bilhões de reais até 2032. São investimentos na produção de automóveis, em obras de infraestrutura, na geração de energia e na área de tecnologia. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento: Fundação Getúlio Vargas. Jornal da Tupi. Oferecimento: Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Todo dia um perigo, uma história. Dia 20 de julho, no Qualistage, o espetáculo Turma do Problems e o Controle Mágico. Dia 8 de agosto, Paulo Ricardo com a nova turnê Paulo Ricardo 40 anos. E dia 9 de agosto, Simone, com o seu novo show com um repertório cheio de sucessos. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. O Palácio Tiradentes, sede da Alerj, promove amanhã, sábado, um programa especial de férias com visita teatralizada. A atividade corre das 10 da manhã às 4 da tarde, com sessões a cada hora. Haverá distribuição de senhas na entrada principal na rua 1º de Março, Praça 15. O passeio celebra os 99 anos do Palácio e os 50 anos da Assembleia Legislativa do Estado. Super Rádio Tupi.
Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar. Promoções de sexta a domingo. Arroz Tio Lingote R$19,95. Feijão Nutricaldo R$3,49. Calabresa Seara R$18,98. Linguiça Perdigão R$15,98. Alcatra R$34,90. Filé de frango Rivelli R$17,98. Batata Prime Fries ou New Brás R$15,98. Surf 1.6 R$13,59. Salsicha Perdigão 500 gramas R$10,99 no app. Hambúrguer Perdigão R$13,98 no app. Mini Tique Perdigão R$19,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Sobrevoando a zona sul da cidade, Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Sidney. O trânsito complicado também pela zona sul da cidade. Observo a Borges de Medeiros congestionada, reflexos desde o túnel acústico até a chegada ao viaduto Saniler em direção ao Rebouças. A Epitácio Pessoa, neste momento, está apresentando melhores condições, servindo de alternativa um pouco mais intensa, de fato, ali na passagem pelo Sacopan até o acesso ao túnel, mas ainda assim sendo a melhor opção, até porque a Rua Jardim Botânico está parada do Jockey Clube até a altura do Parque Lage. Falando com você que está pela orla de Copacabana, vai precisar de paciência, tem retenções da Rainha Elizabeth até a altura da Figueiredo de Magalhães, mas quem está em direção a Botafogo, corta caminho neste momento pela Nossa Senhora de Copacabana. No sentido oposto, quem está indo para Ipanema, na saída de Copacabana, pode pegar a orla, evitando passar pela Barata Ribeiro. Ela sim está bem parada da Figueiredo de Magalhães até a altura da Xavier da Silveira. Quer concorrer ao voucher de viagem de R$6.000? Compre um vinho Marcos James. Cadastre a nota no site marcosjames.com.br/promoção e concorra. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Repórter Jornal da Tupi. Olha, Sidney, uma informação que à primeira vista pode parecer inusitada, uma pesquisa inusitada, mas que revela uma mudança de hábitos que é super positiva para a nossa sociedade e para o mundo como um todo. A preocupação com o meio ambiente está presente no dia a dia da maioria dos consumidores, da população da região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse dado foi descoberto, foi revelado, na verdade, pela FEComércio, pelo Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises, o IFEC-RJ, com sua mais recente sondagem, que foi realizada agora no mês de julho. Entre os dias 3 e 9 foram ouvidas 959 pessoas. Entre as ações sustentáveis mais adotadas pela nossa população, pelos ouvidos por essa pesquisa, está um hábito que é muito simples, que é o de fechar a torneira na hora de escovar os dentes ou de lavar a louça. Essa prática foi mencionada por 92,4% dos entrevistados. Outra prática que é muito comum, levantada por essa pesquisa, é a reutilização de embalagens, potes e sacolas plásticas. Sabe aquele pote de margarina que às vezes você usa para guardar outros produtos na hora de, enfim, em vez de descartar, você
pega esse pote para colocar na geladeira e para guardar outras coisas para repor? Pois é, isso acontece muito. Sacolas para serem utilizadas para despejar o lixo, enfim, para armazenar coisas, é uma prática muito adotada para 81,1% dos consumidores ouvidos nessa pesquisa do Instituto Fecomércio do Rio. O levantamento também revela que 62,8% dos entrevistados dão preferência a produtos com menor impacto ambiental e pouco mais da metade dos entrevistados, 52,7%, têm o hábito de separar o óleo de cozinha usado para fazer aquele descarte adequado naquela cesta separada no condomínio, separada no seu prédio, destinada para fazer o descarte correto do óleo para que não vá juntamente com a água para o esgoto. É isso, Sidney, população mais consciente. Essa é a dica para a gente prolongar a nossa permanência aqui nesse universo. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende e equipe. José Augusto da Tijuca. Sobre a pesquisa do dia, eu colaboro sim com o meio ambiente. Eu, como tenho muito consumo de remédios, eu levo em 2 redes de drogarias que fazem coleta de caixas e bulas de remédios usados. Boa noite a todos. Sidney Rezende, Zenilson Pedro, sou motorista de van. O que eu faço para ajudar sobre a pesquisa e sustentabilidade do clima? Eu faço manutenção correta na minha van. Se todos os motoristas fizessem nos carros a manutenção, com certeza o nosso ar seria mais puro. Teu tupi do motorista quase 1 hora. Oi, Sidney, tudo bem? É Lili de Itamaraty de Minas Gerais. Rapaz, eu sou muito fã de você. E outra coisa, todos vocês, né? Quanto à pesquisa aí, eu queria dizer o seguinte, que eu aproveito tudo que puder aproveitar. Talo de qualquer coisa que tiver, couve, taioba, qualquer coisa que tiver eu aproveito, faço sopa de entulho. Olha, eu não desperdiço quase nada, tá? Quase nada. Eu vou tomar meu banho, eu fecho a torneira quando eu não tomo banho de balde, né? Eu fecho a torneira e me ensaboo para depois ligar de novo, porque tem gente que toma banho com o chuveiro ligado, né? Aí fica difícil. Escovar dente também é a mesma coisa, tá bom? Fica com Deus aí, tchau. Oi, Sidney, boa noite. A sua pesquisa, além de eu fechar a torneira quando eu estou escovando o dente, o óleo. Eu não consigo jogar o óleo diretamente na pia. Eu tiro o óleo, separo, aqui perto tem onde colocar o óleo usado e passo papel toalha, Beth Gomes de... Olha, Madureira, vamos começar pelo que disse essa senhora, né? A nossa colaboração individual, esse despejo do óleo de cozinha é muito comum, era no passado, você colocar ele diretamente ali na pia, né? Não faça isso. Outra coisa que é normal, quem tem condições, claro, de comprar um fio dental, a pessoa joga no vaso sanitário. Também não, viu, gente? Por favor, não é o local adequado. É diferente do papel higiênico que, por exemplo, na Europa e outros lugares, o ideal é você jogar sim no vaso sanitário. Embora em alguns casos o encanamento no Brasil não é tão largo, né, quanto lá fora, e aí pode entupir. É verdade isso. Agora, recolher lixo também é uma obrigação da empresa pública e deveria ser regular. Mas eu queria te perguntar, Madureira, se nós estamos muito distantes para a coleta seletiva do lixo. Olha, eu não tenho dados para dizer. O que eu sei, por exemplo, aqui no meu prédio, no prédio onde eu moro, existe uma coleta seletiva, né? O lixo é separado, o lixo seco do lixo orgânico e tudo isso, e tem os dias certos, né? Pronto. E a hora certa para se recolher o lixo. Não, respondeu com honestidade. O ideal, gente, é termos isso em geral, né? E quem não sabe o que quer dizer isso, é bom correr atrás. Só pegar o celular, dar uma olhadinha, olha, coleta seletiva do lixo. Isso é bacana, viu? Isso ajuda demais da conta o meio ambiente. 19h21. Opa, voltamos aqui na programação. Eu estou aqui com um grande amigo, Donato Medeiros. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, Léo. Sabia, Donato, quando a gente não tem firmeza em determinadas áreas da vida, até mesmo a questão sexual é afetada. Por exemplo, o homem que não tem confiança. Sabia que quando a gente fala na questão sexual, às vezes o homem ele até tem vontade, tem o desejo,
mas ele sabe que não tem a confiança para ter aquela ereção suficiente para a relação. E aí ele fica desanimado. Exatamente, isso dá um desânimo muito grande, porque é a nossa briga, né, da mente com o corpo. Pois é. A gente tem aquele desejo, mas o corpo não está funcionando da forma como ele deveria funcionar. Então, o que é a ereção? A ereção é o sangue chegando nas regiões periféricas do corpo. Então, se o sangue tem potência suficiente para poder chegar ali, vai ter uma ereção firme e duradoura. O que o Power Pulse faz nesse caso específico? Sim. O Power Pulse, ele tem a arginina como principal vasodilatador natural, mas ele tem uma combinação de outros bioativos ali na pastilha dele, que vão fazer a liberação do óxido nítrico, do óxido nitroso, que expande o calibre das veias. Então, o sangue consegue chegar com mais facilidade, garantindo uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. E qual que é a grande sacada do Power Pulse? Como ele é uma pastilha mastigável, os primeiros nutrientes, os primeiros bioativos vão ser processados diretamente na boca, né, embaixo da língua. Então você já começa a sentir a diferença da energia, porque a biodisponibilidade desse produto é muito acima da média. Em meia hora você já começa a ter ali os primeiros bioativos participando do seu corpo. Então o resultado do Power Pulse que você pode esperar: no primeiro dia, começou a usar o tratamento, uma pastilha mastigável, todo dia de manhã, você sai de casa com outro ânimo, você sai com outra disposição. Se você for jogar bola, você vai entrar dividindo como no jogo da rua que você fazia lá no passado. É verdade, você vai pra academia, você levanta mais peso, porque ele aumenta a resistência física. É um produto espetacular. E aí, na primeira semana, você já começa a perceber diferença na ereção, e nas 3 primeiras semanas ali, depois da 3ª semana, já começa a aumentar a taxa de testosterona de maneira natural, sem contraindicação, sem efeito colateral. Quero promoção, Donato, pra quem ligar agora, meu amigo. Ó, quem ligar agora vai levar Power Pulse pela metade do preço. O quê? O preço é na metade pra você ficar inteirão, amigo. Mas tem que ligar agora, é só pros 100 primeiros que ligarem. Ainda vou mandar de presente uma JBL à prova d'água. Aquela caixa? A caixinha de som top da JBL. Vai ser muito legal, mas é presente só pra quem ligar agora no 0800 787 4040. 0800 787 4040. Nada de deixar pra depois, é agora. 0800 787 4040. Power Pulse 0800 787 4040. Para esta noite, a previsão é de céu com nuvens, mas não chove. No final de semana, os dias serão com sol aparecendo entre nuvens. Os ventos serão de fracos a moderados. No município do Rio, a temperatura mínima será de 13 graus. A máxima pode chegar aos 25 graus no sábado e 27 no domingo. Super Rádio Tupi. Tá no sufoco? Chama o pedreiro! Pedacite ele pediu. O balde amarelo número 1 do Brasil. Qualidade nota 1000. Qualidade nota 1000. Pedacite ele garantiu. Na loja de construção o balconista deu a sugestão. Pedacite é a solução. Pedacite, paz pra toda obra. A Sideraço é uma empresa que dispõe de uma linha completa de tubos de aço carbono, com ou sem costura, tubos pretos ou galvanizados, eletrodutos e tubos de caldeira nacional ou importados. Temos também conexões e válvulas. Para mais informações, ligue agora mesmo. 2197-2299. Não esqueça, 2197-2299. Visite nosso site sideraco.com.br e consulte nosso catálogo de produtos. Antes de comprar tubos de aço, consulte a Sideraço. Tubos de aço é da Sideraço. Carnes na promoção? Sexta é dia de oferta no Açougue Mega Box. Você não pode perder essa. Filé de tilápia, Companhia do Peixe, 500 gramas, R$18,99. Corvina inteira, Companhia do Peixe, quilo, R$19,99. Linguiça calabresa Landim, quilo, R$13,90. Papeito a 100 bovinos, quilo, R$27,95. Filezinho suíno congelado, quilo, R$24,90. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Jornal da Tupi. Dica cultural. Saudações, meus amigos e minhas amigas, ouvintes da Rádio Tupi. Eu sou Tato do Fala Mansa. Eu tenho um convite especial para vocês. Agora, no dia 19 de julho, começa na Marina da Glória
o evento lindo chamado 90s Festival. Festa linda que vai ficar mais bonita ainda com a sua presença. Reúne um time de peso da década de 90, então vai ter, pra você ter uma ideia, ó, Raimundos, Fala Mansa e Marcelo Falcão no mesmo palco, no mesma noite, mesma tarde. E claro que você vai ser muito bem-vindo com a sua família. Vem curtir com a gente. Te espero lá. Um beijo grande, valeu! Já não pergunto se isso tudo é certo. Olha, legal demais. Olha só a coincidência, o Vaguinho daqui a pouco no Tamo Junto vai animar aqui o estúdio, o trio Forró Calça Riada. Portanto, é hora esse meio do ano realmente desse tipo de música. Show de bola, 19h27. Não choro mais. De segunda a sexta, 10 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E a Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelShopping.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800-703-0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800-703-0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Ei, comerciante, abasteça o seu negócio com o preço baixo do açaí. Preço baixo é bom para todos. Principalmente para o comerciante. Aqui você encontra muito mais variedade e qualidade. Quer mais lucro para o seu negócio? Vem encher o carrinho no açaí. Tem oferta todo dia para o seu comércio. Corre para a loja abastecer seu estoque. Preço baixo, facilidade de pagamento para você sempre fazer bons negócios. Comerciante economiza muito mais no açaí. Estamos chegando ao final da nossa edição, o Vaguinho tá chegando também, contamos junto. Madureira, a nossa audiência é impressionante, viu? Bom fim de semana pra você. Ontem eu citei aqui meu Instagram, endereço, rapaz, o que entrou de gente foi uma barbaridade. SidneyRezende.srzd. Isso é incrível. E o meu @Madureira. É, pronto, acabou, resolveu. Bom final de semana pra todos e até segunda-feira. Jornal da Tupi.